Eu esqueci o nome do navio dele, gente, mas é alguma coisa da noite. Quem é o irmão dele? Sim, mora no café em cima do terraço dele. Estragando todo o meu charme. E aí, como vai? Estou de volta. Hoje eu vim com as minhas leituras de março. A gente já tá em abril e a gata me mandando umas leituras de março. Mas fazer o que, né? A gente não tá em abril, a gente já tá em maio. Olha, tô toda perdida. Fazer o quê? Faz parte da vida. Eu ia trazer as leituras de março e abril nesse mesmo vídeo, mas eu acho que ele vai ficar muito longo. Então eu vou dividir em dois. Um de março e um de abril. E depois eu faço o de maio. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. E das indicações que eu indiquei. Não, imagina. E vamos lá para fazer umas resenhas desses livros que eu li em março. Em março eu li 11 livros. Eu achei que eu tava num mês bem crítico de leitura, mas eu fui fazer a contagem e eu acabei lendo 11 livros. Então eu li bastante mesmo em março. E vou começar com os livros. Eu vou deixar eles aqui ou aqui do lado, porque acho que a maioria deles eu li em Webtoon e no Kindle. Então eu vou deixar a fotinha deles enquanto eu falo. O primeiro que eu li foi A Ilha do Náufrago. Ele é uma fantasia nacional e fala sobre a história do Eloy. Ele é um capitão de um navio da marinha e ele porque quer encontrar o mais famoso pirata, o Cervantes de la Cruz. E ele precisa encontrar esse cara porque ele não vai ser uma pessoa feliz se ele não prender esse cara e levar ele pra ser julgado no país dele. Só que acontece um problema que no meio do alto mar, Cervantes de la Cruz aparece lá no navio dele e rapta ele, levando ele como prisioneiro pro navio dele, que é o... Eu esqueci o nome do navio dele, gente, mas é alguma coisa da noite. Sombra da Noite, lembrei. E ele leva o Eloy pro Sombra da Noite. E o Eloy, ele se acha, né, como um prisioneiro. E o De la Cruz diz que ele não está lá como prisioneiro, que ele está lá como convidado. Um convidado que não pode ir embora, porque também não tem como, né, só se ele for nadando. O Cervantes diz que ele precisa de uma coisa que só o Eloy pode fazer. Mas nem o Eloy sabe... Bom, pelo menos ele não contou pra gente que ele sabe o que ele pode fazer. A gente sabe que ele é um cara que tem muitos segredos, que ele teve um passado muito conturbado. Que a mãe dele, sei lá, a gente nem sabe o que a mãe dele... Tem alguma coisa a ver com a mãe dele, mas a gente nem sabe quem é a mãe dele, o que ela foi, o que ela faz, o que ela fez. Não sabemos. O Cervantes também tem um passado muito conturbado. Ele tem uma história na ilha, alguma coisa assim, uma ilha muito tensa. E ele quer uma ajuda do Eloy pra resolver essas questões. Só que acontece que, assim... A gente não sabe, porque nesse livro ninguém contou nada pra gente do que vai ser, que eles vão resolver desses assuntos. Mas assim, é uma fantasia muito bem contada. Os personagens são muito bem construídos, tem camadas e os acontecimentos vão sobrepondo um ao outro. Quando você acha que a coisa tá ficando assim, que um dos carinhas é burro, extremamente burro, você percebe que não, que ele tava tramando tudo. Mesmo que tenha ponto de vista dele, a gente não sabe o que ele tá tramando por debaixo dos panos. A gente só descobre em outro momento. E aí vai dando aquela sucessão de acontecimentos e aí no final você fica, meu Deus do céu, eu preciso saber mais, mas eu ainda não tenho mais. Eu gostaria que nesse livro tivesse um pouquinho mais de respostas do que foi entregue pra gente. Foi entregue, assim, muita história e pouquíssimas respostas, mas assim, vamos esperar pro próximo livro, porque esse foi interessante o suficiente pra eu querer ler um próximo livro, pra saber qual que vai ser a conclusão, o desfecho dessa história louquíssima, que eu achei assim... Qual vai ser o plot disso, galera? Qual vai ser o plot disso? Depois eu li Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. E houve um problema aí, porque eu não gostei tanto assim. Eu dei 3 estrelas e meia. Só Cadelinha, de Daisy Jones and the Six. Amores Verdadeiros. Gostei bastante de Evelyn Hugo. Mas chegou em Evidências de uma Traição e não foi assim uma coisa que eu disse assim, nossa, uau, isso tá incrível. Assim, eu achei que foi um plot meio... É um plot interessante, mas eu não sei se contado por cartas ficou assim tão emocionante quanto deveria, entendeu? Porque é uma mulher que descobre que o marido dela traiu ela. E ela descobre quem é a pessoa que ele tá traindo ela e quem é o marido dessa pessoa. Então ela decide mandar cartas pro marido da mulher que tá traindo o marido...
que tá traindo ela. Não, peraí. Ela resolve mandar cartas pro marido que também tá sendo traído. Melhorou. E eles começam a trocar cartas, mandando, tipo, tô te mandando cartas que essa que eu achei que ela mandou pra ele, o que ele mandou pra ela. E aí você lê o que se você quiser e tal. Em algum momento aí, nesse relacionamento, os dois começam a ter uns sentimentos um pelo outro. Um dia eles acabam passando um final de semana juntos. Ela acaba descobrindo que o marido dela, ele é um babaca de alto nível e que ele não teve só essa mulher. No final, ela acaba tendo um momento, assim, de glória. Tem um problema aí que eu não gostei do final, gente. Eu não gostei, eu não vou contar aqui porque... pode ser um spoiler se você quiser saber, mas... Não gostei, eu não gosto quando tem isso, assim, uma coisa assim, nada a ver, sabe? Eu gosto quando, assim, é planejado, tem umas ideias, uns conceitos, um trajeto, assim, em volta do negócio, mas não acontece, quando é jogado, assim, não dá certo, entendeu? O livro inteiro faltou um pouco de emoção pra mim, foi meio que tipo, vamos jogar uma carta aqui, a gente vai passar um final de semana juntos, e tal. E aí, no final, pum, acontece isso, você fica tipo... É isso que eu tenho a dizer sobre a evidência de uma traição. E aí... eu li um webtoon, Eternal Nocturnal. É muito bom. A menina protagonista, eu não lembro o nome dela. Eu não ia conseguir falar de qualquer forma. Mas a menina protagonista, ela tem insônia, ela não consegue dormir. Carinha, ele é um comedor de sonhos. Pesadelos, sonhos, não sei. E um dia, ele chega no quarto dela, quando ela finalmente consegue dormir, e ele come o sonho dela, e ele descobre que o sonho dela é um sonho, assim, tão vívido, tão excelente, que ele saciou a fome dele, porque ultimamente ele tá tendo problemas de ficar saciado, porque os sonhos ultimamente estão sendo tão irrelevantes, umas coisas assim tão bichurucas, que pra ele não tá resolvendo de nada comer esses sonhos. Mas quando ele vai comer o sonho dela, ele fica assim, ele acorda revigorado, ela também acorda revigorada porque ela consegue dormir. Então assim, foi ótimo pros dois. Só que acontece um problema de que ela gosta de cantar, e a amiga dela, a melhor amiga dela, é uma youtuber que descobre que youtubers que cantam e fazem performances e tal estão sendo mais aceitas pelo público. Então a melhor amiga dela fala assim, por que não você ser a minha ghost singer? Você vai cantar pra mim. E eu vou fingir que eu estou cantando, vou dublar a sua voz. E ela fala, por que não, né? Mas assim, depois que ela começa a fazer isso, ela percebe que isso não é exatamente uma coisa que ela gostaria de fazer. Se ela fosse cantar, ela queria que as pessoas soubessem que ela era ela cantando, entendeu? Não que ela fosse uma ghost singer da melhor amiga dela, youtuber famosa. Ela continua com isso porque ela gosta muito da amiga dela. O manager da amiga dela manda o irmão dele entregar o pendrive pra ela. Quem é o irmão dele? Sim, o comedor de sonhos. E aí ele chega lá e vê ela, só que ela não sabe quem ele é. Tipo, ela não sabe quem ele é porque no plano dos sonhos ele tem um rosto diferente. Tipo assim, não é tão diferente, mas também, né, não é igual ele é na vida real. Então ela não descobre. E eles começam a ser um pouquinho amigos, trocar algumas experiências ali. Ela fala pra ele que ela não tá muito feliz com isso, porque ele acaba descobrindo, né? Eu acho que ele acaba descobrindo. E aí ele tem que assinar um contrato e tal. Porque ninguém pode falar sobre isso, né? A amiga dela começa a fazer aulas de canto, ela também começa a fazer aulas de canto pra melhorar. O protagonista, ele fica meio assim, sem saber se ele continua indo em busca dos sonhos dela ou não, porque ele tinha uma regra com ele mesmo, de que ele não busca sonhos da mesma pessoa mais de uma vez. Só que ele não tava conseguindo encontrar nada com os sonhos dos outros, então ele decidiu procurar ela mais uma vez, e aí eles no sonho acabam tendo um trato em sonho, de que ele vai voltar toda noite pra buscar os sonhos dela, porque daí ele acorda bem e ela acorda bem também. Só que ele começa a ter esses problemas de que, tipo, um dia ele falta, e aí ela fica brava com ele, e ela não consegue dormir de novo, aí ele vai lá, mas ela não dorme, então assim... É muito engraçado, mas é muito bom também. Eles começam a se desenvolver. E aí eu parei porque acabou. Acho que eles vão continuar, a autora vai continuar escrevendo ainda. Continuem, galera, por favor. Eu tava gostando tanto. E, não, é muito bom, vale muito a pena. Depois eu li outro nacional, que também veio de uma história de fanfic. Veio da história de fanfic, mas agora é um original. E é maravilhoso. E ele é Incógnito, da Larissa Ler. Olha, ele é bem grande. Ele é grandão. Eu demorei um tempo pra ler, eu acho que eu comecei a ler em fevereiro. E eu só consegui terminar em março. E eu marquei bastante coisas. Eu coloquei aqui algumas páginas que eu quero mostrar pra vocês. Esse livro conta a história do Hector e do Munjê. O Hector, ele faz parte do time de luta da escola que eles estudam. Ele tá vivendo meio que numa bolha mental. Ele só tá vivendo assim com os amigos dele e tal, até que ele acha um diário perdido na escola. E ele começa a ler esse diário e ele fica, como é possível que existe uma pessoa tão ruim no mundo que fala mal
e se sente bem em menosprezar uma pessoa tão incrível quanto o dono desse diário. E ele vai atrás de encontrar quem é o dono desse diário, que se auto-intitula como incógnito, porque ele não quer que as pessoas encontrem ele pra continuar fazendo o que fazem. E aí, o Hector, ele acha que ele só vai encontrar o autor do diário, mas ele acaba encontrando ele mesmo enquanto ele vai passando pelas circunstâncias, e ele encontra o Mundier, que é o autor do diário. Enquanto ele vai vivendo com o Mundier, ele vai percebendo o que ele gosta de fazer, que tipo de pessoa ele gosta, quem ele é na vida, e ele vai abrindo a mente dele pra novas experiências, ele vai percebendo que existem pessoas realmente ruins na vida e que podem estragar muitos momentos, então ele vai passando por tudo isso durante esse livro, e é incrível acompanhar a evolução dele. No final, ele ainda não tem todo desenvolvido, é claro, porque ele acho que ele tem 17 anos, então ele vai ainda ter muitas coisas pra passar pela vida dele. Ele acha o Mundier uma estrela, uma pessoa assim, incrível, bem resolvida, então ele tem um pouco de insegurança quando ele fica perto do Mundier. Mas não é uma coisa assim que se diga ser gritante e tal, porque ele consegue resolver as coisas. Ele tem uns problemas, assim, ele passa por muitos buracos na estrada dele, mas ele consegue resolver sempre. Ele dá umas tretas, tem quase umas 5 por 3 desmaios e coisa e tal, mas ele consegue se desenvolver e sair desse buraco que ele se enfia. A escrita da Larissa é incrível e, tipo, tem momentos que chega, ela faz a narração, a descrição do momento, e eu fico, pelo amor de Deus, como você fez a descrição desse momento? É igual o livro de Glitter, que eu já indiquei aqui, que a escrita é impecável, você não sabe de onde que a autora arrumou aquele parágrafo, que você fica, gente, o que é isso? Tem umas partes que você não sabe se você é o próprio protagonista da história, porque é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu gosto dessa página aqui, que um deles fala assim, parece que estamos sempre aqui. Aí o outro fala, aqui? Ele responde, em pontos de ônibus, esperando, entre um lugar e outro. Nunca do destino final. É como se a gente estivesse pelo caminho, tentando chegar a algum lugar. Talvez um lugar novo. Ou quem sabe a gente só quer voltar pra casa. E aí lá no final o outro responde assim, vamos assim, de mãos dadas, e nós vamos encontrar um lugar bonito. Ah, esse aqui eu pintei. Uma gracinha. Vale muito a pena ler, ele é colegial. Então um deles tá no último ano do ensino médio e o outro tá no segundo ano. E aí eles vão ter momentos de passar por bullying, por momentos de autodescoberta, de descobrir o que eles querem ser na vida, o que importa mais pra eles. Abrem muito as cabeças, então explode um pouquinho e é muito bom mesmo. O outro que eu li foi Down to Earth, que também é um webtoon. Esse eu não lembro se eu acho que eu terminei de ler também tudo que tava postado lá. Devorei alguns webtoons em março, que, como eu disse, da leitura de janeiro e fevereiro eu tava tendo alguns problemas de leitura e eu resolvi engrenar nos webtoons. Eu acho que esse aqui, ele também não tem a segunda parte ainda, mas eu achei muito bom porque conta a história da Zei, que veio de Zoldia, que é outro planeta que não é o da Terra. Ela caiu aqui milagrosamente por meio de uma máquina bem perto do quintal do Cade. E ele vai lá ver o que tá acontecendo e ela descobre que tem uma menina dentro de uma máquina no meio do mato perto da casa dele. Ele fica tipo... E eles não conseguem se comunicar direito, porque a Zei não fala português, ou português não fala nenhuma língua do planeta Terra. E ele não fala, é óbvio que ele não fala a língua do planeta dela, né? Os dois têm um mini problema pra se comunicar ali. Só que como a Zei tem alguns poderes, ela conseguiu colocar a mão na cabeça dele e descobrir algumas coisas que ele sabe. Então ela conseguiu se comunicar com ele porque ela transferiu a língua dele pra ela. E ela começou a viver com ele ali no planeta Terra, e ela diz que o planeta dela é um planeta meio ruim. Ela fugiu de lá, então ela tá foragida. E ele quer descobrir por quê, né? Por que o planeta dela é assim tão ruim, o que eles fazem de ruim. E aí o Cade deixa ela ficar na casa dele e algumas coisas acontecem, tipo, ela joga o PlayStation dele dentro da banheira porque ela queria lavar. E ela acaba ficando sozinha em casa todos os dias porque ele trabalha numa loja de roupas, então ele precisa, né, ter o sustento. E aí ela fica sozinha em casa e de vez em quando ele chega lá e ela fez alguma coisa errada e ele tem que dar um jeito de consertar
a bagunça dela. E ela começa a perceber que ela também quer fazer essas coisas, ela também quer trabalhar, ela também quer arrumar amigos. Então ele começa a sair com ela, levar ela pros lugares, falar, olha, você não pode andar desse jeito, falar desse jeito, porque isso vai ser muito óbvio que você não faz parte da Terra, que você não é alguém daqui, então você tem que ser uma pessoa, né, tem que se comportar dessa forma. Mas ela ainda tem todos os traços dela de uma pessoa viva, feliz, alegre, e ela começa a passar por alguns problemas. Ela quer aprender a escrever e a ler, só que pra isso ela teria, pra ser mais rápida, ela teria que ler na cabeça do Cade. Mas ele se acha uma pessoa muito pervertida, e como ele tá começando a gostar dela, ele começa a ter alguns pensamentos meio contraditórios. Então ele não quer que ela veja isso na cabeça dele, então ele decide que ela não vai entrar na cabeça dele até ele resolver isso entre ele e a cabeça dele. E ele também está tentando superar uma ex de um momento assim bom na vida dele, né? Tem muito conflito dentro da cabeça dele, ele não quer que a Zay passe por isso. Ele tem esses pensamentos assim um pouco complicados sobre as mulheres, mas isso vai mudando do começo ao final do webtoon. Eu dei acho que 4 estrelas pra esse webtoon por causa desses pensamentos do Cade mesmo sabendo que ele tá evoluindo desse pro outro. Ainda assim era um pouco complicados de ler, assim, mas a Zay é encantadora e, assim, vale muito a pena ler por causa dela e de você acompanhar o desenvolvimento dela. E ela é muito feliz aqui na Terra, como se fosse a coisa mais linda do mundo, enquanto o país dela lá tá todo largado às traças, que a gente não sabe nem o que é que tá acontecendo lá, mas é muito bom. Depois eu li Opa Foi Mal, que é uma literatura nacional também. Eu falei desse livro no vídeo de indicando leituras nacionais pro Maio Nacional. Então, se você não leu, ou se você não assistiu, eu vou falar bem pouco dele aqui, vou deixar pra você ver lá nas indicações de leituras nacionais. E é uma história de romance em que a Helena e o Jun, e a Helena acaba quebrando a câmera do Jun. Ela quebra a câmera dele no encontro que ele tá tentando tirar foto de um famoso que é amigo dela, e aí ela vê que ele é um paparazzi, e ela quebra a câmera dele sem querer, na verdade, e ele fica muito bravo, e ela faz a primeira reação possível. Ela corre, ela sai correndo. Ela fala assim, é isso que vai resolver a minha vida, e eu vou correr. Só que ela não contava que esse Jun morasse perto da casa dela. E aí um dia ela tá na conveniência perto da casa dela, e quem tá lá? O Jun. E aí, tipo assim, ela começa a fugir dele mesmo assim, só que ela percebe que não dá muito pra fugir, então ela decide encarar. E ele fala assim, ele não vai querer o dinheiro da câmera, mas pra ela pagar ele em forma de serviço. Então ela começa a trabalhar todos os sábados na loja que ele trabalha, que é da tia dele. E com isso eles vão se aproximando, coisas vão acontecendo, e assim, os personagens têm muita camada. A Helena é uma pessoa que foi daqui do Brasil pra Coreia pra estudar lá, enfrentando algumas coisas, e ela, tipo, os pais dela não querem muito que ela fique lá, mas ela, assim, é o sonho dela, então ela faz de tudo pra que isso dê certo, pra que a estadia dela lá continue dando certo, e vai passar por muitas coisas. Ela tem alguns traumas de relacionamento dela, ele tem alguns traumas de problema familiar. Os dois juntos, eles são, assim, incríveis. Um vai cuidar do outro da forma mais saudável possível. E é muito bom de acompanhar esses dois, de verdade. Depois eu li Terraço Acima do Café. Também é uma literatura nacional, mas é completamente ambientada na Coreia e todos os personagens são coreanos. Eu tive um problema lendo esse livro porque eu não gostei muito dele, eu não me engatei muito. Eu li o livro inteiro porque ele era rapidinho de ler. Fui lendo e eu chegava numa parte e falava, ah, não, dá pra ler mais um pouco. Aí quando chegou no 50% eu falei, eu já cheguei no 50%, por que não terminar? Li querendo abandonar, mas eu terminei de ler. Ele é um típico clichê, um livro em forma de dorama clichêzaço, assim, que você sabe o que vai acontecer. Não foi assim uma leitura que eu fiquei, pelo amor de Deus, isso é a pior coisa que eu li na minha vida. Não, porque quando isso acontece eu abandono. Tinha muitos erros de escrita, tinha muitos erros na diagramação, por exemplo. Tinha partes que começava, ela tava no presente e pulava pro passado, e você fazia ideia que tava no passado, e você ficava tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? E isso tirava muito a sua atenção da leitura, tanto é que tem umas partes que eu nem lembro, porque eu tava tipo, ué, que é isso, sabe? Onde é que eu tô? Isso me tirou muito foco de muitas partes, porque eu queria saber onde é que eu tava e não dava pra saber, porque não tinha sinalização de nada. E eu acabei dando 3 estrelas pra esse. E ele tem algumas coisas que demoram muito pra gente descobrir o que ele é. Ele era uma pessoa que ela conheceu na escola, e ele sofreu um acidente jogando, porque ele era jogador na escola, e isso mudou muito a vida dele. E ele acabou seguindo por outro caminho. Ela trabalha corrigindo trabalhos do professor que ela trabalha, e ele acaba ajudando ela a corrigir isso no café dele, que ela mora no café em cima do terraço dele.
Ela mora no terraço em cima do café dele. Um dia ela fica sem internet e ela tem que dar um jeito de trabalhar. Então ela desce lá e os dois começam a trabalhar nesses textos juntos. Ela acaba descobrindo que ele é meio... Eu acho que ele é roteirista. Os dois tinham a escrita, né, como algum plano ali da vida deles. E ela acaba se tornando uma escritora best-seller e pisa no chefe dela, que era um chefe completamente maluco. Tipo, ele queria pegar a história dele pra ela. Queria pegar a história dela pra ele, escrever como se fosse ele, entendeu? Então, assim, ela deu um chega pra lá nele e colocou a boca no trombone. A grande maioria das que eu vi, que avaliaram, gostaram bastante, porque realmente parece que você tá assistindo um dorama. Mas essa é a minha opinião. Depois eu li a minha favorita do ano até agora, que assim... Eu chorei horrores lendo esse livro. Eu postei alguns vídeos no Insta quando eu tava lendo. E eu não conseguia parar de chorar. Eu falava e quanto mais eu falava, mais eu chorava. Então assim... A Casa do Mar Cerulho. O que falar sobre A Casa do Mar Cerulho? Ele foi um lançamento, eu acho que do ano passado. Ele se tornou um livro muito lido pelos youtubers brasileiros ano passado. E eu olhava pra ele e achava a capa belíssima, mas quando eu via algumas pessoas comentando sobre ele, falavam tipo, ai, tem umas crianças e um cara, e eu ficava tipo, um livro com criança, sei lá, eu tava um preconceito contra as crianças. Mas esse ano eu decidi pegar ele pra ler, porque eu queria ler alguma coisa que me fizesse engrenar na leitura e que fosse incrível, e como a maioria das pessoas que eu vi que leram esse livro acharam ele fenomenal, estupendo, maravilhoso, incrível, perfeito, ícone atemporal, então eu falei, vamos pegar Casa do Mar Cerulho pra ler. Eu não me arrependo, porque esse é o meu maior orgulho na vida, é o tanto de marcações que eu fiz nesse livro. Isso aqui é obra de arte. Isso aqui é obra de arte, entendeu? Eu quero ler uma parte que eu achei incrível. Tá escrito assim: às vezes, disse o Sr. Parnassus, nossos preconceitos influenciam nossos pensamentos quando menos esperamos. Se formos capazes de reconhecer isso e aprender com isso, podemos nos tornar pessoas melhores. Lucy. E aí o Lucy disse assim: aprendi que sou o condutor da morte e o destruidor de mundos. Linus cuspiu água na mesa à sua frente. Todo mundo se virou devagar a fim de olhar pra ele. Me desculpe, pediu Linus. Ele pegou um guardanapo das pernas e limpou o prato. Desceu pelo lugar errado. Claro, falou o Sr. Parnassus. Parece que essa foi até a ideia. Vamos tentar de novo. Lucy. E o menino suspirou. Aprendi mais uma vez que não sou apenas a soma das minhas partes. Incrível, porque assim, essas crianças, agora vamos contextualizar. Essas crianças, elas são crianças especiais porque elas têm poderes. Parece gelatina. Esse Lucy é filho de Lúcifer. Tem uma gnoma. A gnoma é a jardineira. Tem um que ele vira um cachorrinho. Temos uma que cuida das árvores, da floresta. Assim, são crianças com poderes especiais e isso não é muito comum no universo deles. Essas crianças sofrem muito preconceito porque as pessoas têm medo delas. Medo de que elas façam alguma coisa, usem esses poderes pra, sei lá, destruir o mundo e subjugar todo mundo. E o Linus, ele é um assistente social, que ele tem 40 anos e ele trabalha assim... décadas onde ele tá trabalhando como assistente social, né, pro governo. E ele fica encarregado de visitar o orfanato de Márcias, eu acho que se fala Márcias, pra conhecer essas crianças, fazer um relatório e enviar de volta pro lugar que ele trabalha, que faz parte do governo deles, né? Pra ver se esse orfanato tá dando certo ou não, porque essas crianças que moram nesse orfanato são consideradas as mais perigosas de todas. Porque a gente percebe que, na verdade, não são as crianças que estão mais no radar do governo. E o Linus, ele é uma pessoa que ele tá tanto trabalhando ali que lá no escritório dele tem um livro gigantesco com as regras e regulamentos que ele tem que seguir e todas as pessoas deveriam seguir. Mas o Linus é o único que segue essas regras e regulamentos e ele tem um medo tenebroso, um pavor de que alguém faça ele errar e ir contra o que tá escrito nas regras e regulamentos, porque ele acha que ele vai, não sei se alguém vai prender ele, se vai levar ele pra cadeia, se vai bater nele, vai jogar ele na sarjeta, demitir ele, não sei o que ele acha que vai acontecer.
mas ele tem muito medo de fazer alguma coisa errada e alguém perceber que ele tá fazendo alguma coisa errada. Isso eu me identifiquei muito com ele, porque eu cago de medo de fazer uma coisa errada e alguém falar pra mim, ó, você tá fazendo, entendeu? Tipo, apontar uns dedos assim. E quando ele vai pra esse orfanato de Márcias, ele percebe que não é assim que funciona, que a vida não é pra ter regras e regulamentos e ele ter que seguir isso à risca todos os dias da vida dele. Inclusive, isso não se aplica pras crianças desse lugar, não se aplica pras outras crianças. E a gente percebe desde o começo que o Linus, ele se importa com as crianças, ele se importa com esses lugares, só que ele fica muito preso nessas regras, né? Só que quando ele conhece as crianças daqui, que ele passa acho que um mês lá no orfanato de Márcias, ele começa a perceber que a vida dele era uma vida muito solitária. Na verdade ele já sabia disso, mas ele não queria aceitar. Mas ele começa a perceber que a vida dele era muito solitária, que ele não tinha amigos, que ele não tinha família, e ele era extremamente triste, sozinho. E aqui as crianças deram um lugar pra ele, um sentimento de pertencimento. Que ele olha pro mar e ele acha o mar lindo, que ele conversa com o Arthur, que é o que cuida da casa das crianças. Ele se encanta pelo Arthur, ele se encanta pelas crianças. Então, no primeiro momento, ele morre de medo das crianças. Mas quando ele engaja com elas, quando ele conversa com elas, quando ele decora tudo que elas fazem no dia, sabe exatamente quais são as atividades que elas fazem, as aulas que elas têm, o que elas gostam de fazer, ele engaja com elas nas brincadeiras, ele faz aventuras. Então, assim, ele descobre que há um mundo imenso pra ele descobrir, desvendar, e ele lá preso décadas e décadas no trabalho dele, seguindo regras e regulamentos que ele não faz, assim, tipo, não muda nada na vida dele. E aí ele escreve os relatórios que ele precisa escrever, porque foi pra isso que ele foi pro trabalho, né, pra esse lugar. Só que a mente dele começa a mudar completamente. Então, assim, ele chega lá no centro da cidade, que eles moram numa ilha. Linus decide que as crianças precisam entrar em contato com outras pessoas pra elas saberem, né, como que é viver um pouco fora da ilha. Começa a não mais ter medo das crianças, mas, assim, ele defende elas com unhas e dentes. Depois ele defende elas lá do governo que ele trabalha, ele abre totalmente a cabeça dele, do mundinho fechadinho dele, da casinha dele, pititi, que ele abre assim, completamente a cabeça. E chega lá no escritório dele, quando ele volta e faz uma revolta lá dentro, joga os papéis pra cima. Brincadeira, ele não faz isso não, mas ele sobe em cima da mesa, dá uns gritos lá, tenta abrir a cabeça de todo mundo e, inclusive, começa a mudar algumas coisas depois disso, né? A partir disso, no mundo deles começa a mudar, não mostra muito aqui, mas depois disso começa a mudar algumas coisas que mostram aqui que tá mudando. Inclusive, tem uma parte aqui que fala assim, a mudança começa com poucas pessoas. Então, assim, alguém precisa dar o primeiro passo pra que as coisas possam começar a mudar. E o Linux decide ser essa pessoa, ele rouba até uns arquivos pra ele poder ir atrás de outros lugares, pra ele poder dar essa assistência, entendeu? Ai, gente, o Linux, ele é incrível. O Linus, ele é incrível, ele tem esse momento de autorrealização depois de 40 anos que ele vive a vida dele sem mudar muita coisa. E aí ele percebe que isso que ele vivia não era exatamente o que ele queria viver. E aí com essas crianças ele se descobre aquele sentimento de família, de pertencimento, de saber onde é o seu lugar, sabe? De se sentir completo, de sentir que ele tem um lugar no mundo sim, que ele pode ser feliz e que ele pode ter tudo o que ele quiser. E aí eu terminei chorando e pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? Que eu demorei tanto pra ler A Casa do Marcerulho, porque eu tava achando que, assim, ia contar a história de crianças, né? E aí chegou no final, eu tava chorando com as crianças, com o Linus, com o Arthur, com todo mundo, querendo viver aqui junto com eles na Casa do Marcerulho, porque é incrível, gente. Eu só fiquei muito triste no final, porque eu não vi um casamento no Jardim da Thalia, ou da Thalia, não sei. Eu só fiquei muito triste porque eu não vi um casamento ali, sabe? Com o pôr do sol de fundo e o mar. Eu queria muito isso. Eu chorei, eu esperei por isso, ansiei por isso e não teve. Mas enfim, eu dei 5 estrelas, favoritadíssimo, porque foi maravilhoso. Toda vez que eu olho na minha estante, eu tenho vontade de pegar, reler, chorar de novo. Inclusive, eu tava lendo algumas partes pra fazer o vídeo e eu comecei a chorar de novo, enfim. A relação com esse aqui é a mesma relação que eu tenho com o Crow, que se eu pegar pra reler algumas partes, eu choro. Maravilhoso, vale muito a pena ler. Depois, eu li A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. É da mesma escritora de A Hipótese do Amor. Fui ler isso aqui com umas expectativas, assim, baixíssimas. Porque tava todo mundo falando que era mais do mesmo da Hipótese do Amor, que era a mesma coisa, que tava sem graça, que, um monte de coisa, assim. Ai, meu Deus do céu. Por que eu comprei esse livro e... porque eu estou fazendo isso comigo mesma. A gente percebe que, na verdade, as expectativas baixas salvaram o livro pra mim. Foi maravilhoso. Eu amei, eu dei 5 estrelas e favoritei igualzinho A Hipótese do Amor. Essa protagonista, o nome dela é Bee de abelha mesmo. E tem o... como é o nome dele? Levi. Eu não sei se fala Levi ou Levi. Não sei, eu acho que é Levi. A Bee, ela é cientista
E ela é chamada pra trabalhar num projeto da NASA, junto com o Levi. Quando ela descobre que é ele, ela fica extremamente chateada, porque eles são meio que inimigos. Eles se odeiam. Porque desde o começo, quando ela tava na faculdade ainda, ela se encontrava com ele às vezes nos projetos que eles faziam, que se mesclava. E ele olhava pra ela com aquela cara de desprezo, falou pro ex dela que ele devia terminar com ela e tal. E ela sempre achou que ele odiava ela de todas as formas possíveis, que achava ela nojenta, repulsiva e tudo de ruim. Tudo que há de ruim. E aí ela fica tipo, cara, eu vou trabalhar com o cara assim, um projeto ótimo, mas ela vai, encara o projeto, vai fazer o que ela quer fazer. Quando ela chega lá, eles começam a engajar naquele começo assim, tá tudo tenebroso, tudo péssimo. Mas ela passa por cima e vai, continua trabalhando. E ela tem uma conta no Twitter que é da Marie Curie. Marie Curie. Não sei, é Marie Curie. Vamos falar Marie Curie. A Marie Curie é uma cientista de 1800, 1900, eu acho, 1900 e pouco, que revolucionou algumas áreas, se eu não me engano, na ciência. E aí ela é uma das mulheres, no caso de ser mulher, ela é uma das mulheres referência, então, nesse ramo da ciência. A protagonista é extremamente apaixonada por ela, tipo, né, como uma referência no ramo, uma inspiração. Então ela tem uma conta no Twitter que se chama O que a Mary faria, o que a Marie Curie faria, ou alguma coisa assim. Todo mundo que tá passando por algum problema, que é da parte acadêmica, eles perguntam tipo, o que a Marie Curie faria se ela tivesse passando por esse problema. E aí a Bi cota o tweet e algumas pessoas respondem o que dá pra fazer, ela mesma disse também. Então assim, as mulheres se ajudam ali naquele perfil. E aí vão acontecendo algumas coisas meio tenebrosas, tipo, algumas mensagens não chegam pra ela, então ela acha que é o Levi que tá fazendo isso, tipo, não tá respondendo os e-mails dela, não quer falar com ela e tal, e ela fica tipo, como é que eu vou saber disso se você não me fala? E ele, tipo, mas eu te falei. E aí, nesse começo eu fiquei tipo, alguém tá fazendo alguma coisa aí no meio, eu achei que era outra pessoa, mas aí foi chegando um pouquinho mais pra frente, eu falei, não é essa pessoa, é outra pessoa, e eu tava certa, eu fiquei, Deus do céu, eu estava certa. E assim, vão acontecendo coisas muito incríveis, tipo, o Levi come o donuts, que um dos carinhas gritou, esse donuts é vegano. E o Levi come ele, ela, tipo, a hora que ela vai pegar não tá mais lá, e aí, porque ela é vegana. E aí ela vira pra ele e ele tá comendo. E ela fica possessa porque ele tá comendo o donuts que tava lá, porque era vegano. E aí, um dia depois de um acontecimento, que ela vai correr, ela tenta correr, porque ela tenta ser uma pessoa atlética, que faz exercícios, mas tem um momento que ela vai correr e ela acaba desmaia e fica presa no cemitério. E ele é a única pessoa que ela pode chamar. E aí ele vai lá buscar ela e tal, e quando ela chega na casa dele, ela descobre que ele é vegano. E aí ela fala, ele é vegano? Aí ele responde, sim, ele é vegano. E aí ela fica, tipo, com muita vergonha de ter ficado brava com ele. Porque ela falou pra ele, tipo, se você comer alguma coisa, não coma dos veganos e tal, tipo, sem saber que ele era vegano. E assim, vai passando muitos momentos que ela percebe que ela tem muitas coisas a ver com ele. E ela conversa muito com um carinha no Twitter, que também é famoso, mas ele é homem, né? Eu não lembro o nome do perfil dele. É Smack, eu acho. Smack. Smack. Smack, é S-H-M-A-C. Vamos falar Smack. E ela conversa muito com esse carinha no Twitter. E os dois têm, tipo assim, uma amizade muito grande ali dentro. Só que ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe quem ele é. Então, eles continuam conversando e ele fala tudo que ele queria falar pra mulher que ele gosta pra ela. Ele fala, mas ela é casada, não sei o que, nunca vai dar certo, porque isso e aquilo. E ela, sem saber que era queridíssimo, estavam se declarando pra ela mesma. E aí no fim ela quase morre, porque o cara tenta matar ela, porque ela descobre lá que ele tava tentando sabotar o projeto deles. E é muito engraçado, porque toda vez que ela passa por uma emoção assim muito grande, ela desmaia. Então nesse momento o Levi tava segurando o cara lá e falou assim, olha, senta ali. E ela tipo, pra quê? Ele, olha, só senta. E aí pra que ela senta, ela desmaia. Então assim, ela teve muitos momentos que ela desmaiou e tipo, eu achei divertidíssimo, eu achei muito engraçado. Eu marquei muitas coisas e briguei com ele, tipo, fala logo que você não é casada e não sei o quê. Mas foi assim, muito bom, porque é pra ser engraçado, né? Não é pra ser uma coisa assim que te vai fazer refletir 85 anos à frente do seu tempo, mas valeu todo o tempo que eu passei lendo ele. Eu achei divertidíssimo, engraçadíssimo, e ela é uma personagem engraçadíssima. Mas eu amei, ainda favoritei, achei incrível. Então se você quer ler uma comédia e sessão da tarde, A Razão do Amor é ótimo pra isso. Depois eu li
A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Esse livro também é pequenininho, acho que eu li no máximo 1 hora, eu li ele. Não fiz muitas marcações, eu dei 3 estrelas pra esse. É um reconto da Penélope enquanto ela esperava o Odisseu voltar pra casa, né, depois da Guerra de Troia. E ele demorou horrores pra voltar pra casa e ela tava lá no castelo, na mansão, não sei, esperando ele voltar com aqueles mundaréu de pretendentes, gastando toda a fortuna dela e do filho dela e do Odisseu. E aí ela conta a história dela e as 2 escravas que trabalhavam com ela, né, porque ela pediu pras escravas entrar em contato com esses pretendentes que queriam todos casar com ela. Aí essas escravas acabaram sendo assassinadas pelo Odisseu porque ele acreditava que essas escravas tinham debandado pro lado dos pretendentes porque elas quiseram. Na verdade, elas estavam trabalhando para a Penélope, né? Pra ela descobrir quais eram as tramas dos pretendentes, pra ela poder estar sempre um passo à frente deles. Mas as escravas acabaram tendo maus momentos, né? Porque elas acabaram sendo estupradas e assediadas e todos esses acontecimentos e coitadas. Elas estavam ali trabalhando e elas acabaram passando por tudo isso, como se fosse a Penélope contando, né, o que estava acontecendo e as escravas também. Foi isso. Eu não tirei muita coisa desse livro. Faltou, assim, sentimento. É um livro que só faz essa recontagem, como se fosse uma pessoa ali dando uma palestra e recontando uma história, entendeu? Tipo, vou contar essa história pelo meu ponto de vista. E foi isso que eu senti lendo esse livro. E por último, eu li Amantes Sangrantes, da Francine Maia, que é a mesma autora de Ágape, e é um dos meus favoritos. Muito bom, pra caramba. E aí ela fez esse lançamento de Amantes Sangrantes em março, se eu não me engano, mesmo. E eu li e acabei dando as 3 estrelas porque acontece tudo muito rápido. Acho que tem pouquíssimas páginas, tem 200 páginas. Faltou emoção, acontece tudo muito rápido mesmo. Aí um dia ela tá sozinha, no outro dia ela já conhece ele, no outro dia eles já estão engatando num relacionamento. Então foi assim, muito rápido. Faltou, tipo, você sentir o que um viu no outro pra ter essa ligação, entendeu? De repente ela tava num lugar e aí uma pessoa já queria abusar dela. E ela tava em outro, e esse cara já tava sendo totalmente obsessivo sobre ela. Então, assim, faltou algumas coisas pra gente entender por que esses gatilhos estavam ali, entendeu? Por que ele queria ir atrás dela, por que ela passou por isso. Ele é um vampiro, e ele acabou mordendo ela pra salvar a vida dela porque ela sofreu um acidente na rua. Ele tava seguindo ela fazia algumas horas porque ele se sentiu atraído por ela de alguma forma. Só que ela era uma pessoa muito devota, né, a religião dela. Então, quando ele morde ela e ela passa por isso, ela fica sem acreditar, porque ela fica, tipo, se sentindo a pior pessoa do mundo, né, porque ela é muito devota à religião dela e agora ela é, tipo, um vampiro com uma alma amaldiçoada. Então ela fica completamente desnorteada com isso. E daí, no outro dia, ela já tá tendo, sei lá, se sentindo coagida a ficar com ele, tendo pensamentos de, tipo, né, ele não é tão ruim assim, ou sei lá. E aí a mãe dele volta pra cidade e vai atrás dela pra acabar com a vida dela, porque ela vai dar um jeito de tirar o filho dela da linha. E aí acontece tudo muito rápido, que é um pouco muito difícil da gente assimilar. E aí eu não vou falar muito, vou falar só isso mesmo, porque a Francine eu acho que ela tirou a publicação pra reescrever melhor. Mas assim, não era ruim. Só faltou, assim, esses momentos que vão conectando um ao outro pra gente chegar e perceber que o romance entre os dois e a história dos dois era relevante, entendeu? E não só alguma coisa que aconteceu ao acaso ali e foi isso, entendeu? E foi isso! Esses foram os 11 livros que eu li em março. Eu ia fazer a continuação da leitura de abril aqui, mas eu vou deixar pra fazer o vídeo de abril depois. Então, se vocês leram algum desses livros e quiserem comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma ideia diferente da minha, vamos debater. Se vocês gostaram, deixa um likezinho. Se vocês quiserem compartilhar com alguém que talvez goste, que talvez tenha lido algum desses livros, ou que talvez você queira que leiam desses livros, compartilhe. E eu espero que vocês tenham se inscrito para receber os próximos vídeos que vão aparecer neste canal. E eu espero que vocês estejam gostando desse canal até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, espero que tenha gostado muito. E espero ver vocês nas próximas. Tchau!